Olá pessoal, eu sou Paulo Silva da Tracker Segurança da Informação e nesta palestra nós estaremos falando sobre gestão da segurança da informação, riscos e controles. Ou seja, qual a importância da segurança da informação para sua empresa, quais são os riscos envolvidos e quais são os controles que devem ser implementados e que você, como colaborador, deve contribuir para que a sua empresa tenha uma boa segurança da informação. Então, começando aqui o nosso tema da palestra, a gente vai passar por esse roteiro aqui, a gente vai falar um pouco sobre o cenário está mudando. Nós tínhamos um cenário de segurança da informação alguns anos atrás, mais tranquilo, mais bem gerenciado, não tão crítico. O cenário de segurança da informação ele está se tornando mais complexo e mais crítico para as empresas. E o que eu quero dizer com isso? As empresas estão, com o passar dos anos, tendo cada vez mais prejuízos financeiros com a segurança da informação. Quando eu falo que o cenário está mudando, é porque antigamente os incidentes de segurança da informação, eles eram mais acadêmicos, eles eram mais brincadeira, eles eram mais assim uma diversão de garotada. Hoje em dia, os incidentes de segurança da informação, hoje em dia não, nos últimos anos, né? Os incidentes de segurança da informação se tornaram algo mais profissional e que causa mais impacto para as empresas. A gente vai falar um pouquinho disso e isso vai demonstrar muito bem a importância da segurança da informação para a sua empresa. Outro tópico que a gente vai falar aqui trata de quais são os novos desafios. Então, pessoal, se a gente tem um cenário que está mudando, os crimes digitais estão se tornando cada vez mais profissionais, então nós temos também novos desafios. As empresas precisam se adaptar, implementar e estarem preparadas para estes novos desafios. E isso já tem tudo a ver com o nosso terceiro tópico, como as empresas podem se adaptar a este novo cenário. Então a gente vem trabalhando uma sequência aqui na palestra, né? O cenário está mudando com crimes digitais mais profissionais, as empresas agora então têm novos desafios, a segurança da informação está mais no radar das empresas, as empresas estão implementando mais controles de segurança da informação e a gente vai falar um pouquinho como a empresa deve se adaptar para isso e também um pouco qual o seu papel como colaborador nessa gestão da segurança da informação das empresas. Por fim, muito rapidamente, a gente fala sobre o futuro. O que o futuro nos reserva, quais são aí os desdobramentos que a gente deve aguardar na área de segurança da informação. Começando aqui então com o nosso primeiro tópico, a gente vai discutir um pouquinho quanto as empresas dependem da tecnologia da informação e mais ainda, quanto as empresas dependem das informações. Na área de segurança da informação, a gente chama de ativo de informação. Ativo de informação é a informação que tem valor. Você vai ouvir falar mais disso aí na sua empresa. Então imagine o seguinte para nós da segurança da informação, né? Nós temos o ativo de informação, essa informação que tem valor. E eu gosto nesse momento de fazer uma analogia com o mundo físico. Então imagine o seguinte aí na sua empresa: uma mesa, uma cadeira, um notebook, um projetor multimídia, são todos ativos físicos. Então a mesa, a cadeira, o notebook, a estação de trabalho, o computador, que são ativos físicos, eles possuem valor para a organização. Todo mundo sabe que se quebrar uma cadeira, tu vai ter que pagar. Aquela cadeira ela tem um custo e tu vai ter que pagar o conserto da cadeira. Agora, pessoal, eu quero trazer esse conceito do ativo físico aqui para o ativo de informação, aqui para a segurança da informação. Então vamos analisar. Vocês no dia a dia acessam sistemas, manuseiam planilhas, manuseiam documentos em texto, manuseiam PDFs, e-mails. Será que esses arquivos, essas informações que vocês manuseiam, não possuem valor para a empresa? Então exatamente isso é o ativo de informação. Daqui para frente analise isso. Puxa, o Excelzinho lá que eu mexo, né? A planilha que eu mexo, o e-mail que eu envio, ele tem um valor para a empresa. E mais ainda, ele tem um valor para alguém
fora da empresa, tá? Os bandidos, os hackers, os crackers, o concorrente da sua empresa, o colaborador mal intencionado ou o colaborador descontente. Então, existe uma série de atores envolvidos na segurança da informação que podem estar interessados no seu ativo de informação. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: para quem manuseia a informação no dia a dia, está tão acostumado com ela, né? Está tão acostumado com a informação, sempre mexer naquele relatório, sempre mandar aquele e-mail, parece que a informação passa a não ter mais valor, né? O que? Esse Excel? Não, esse Excel aqui eu mexo o tempo todo nele. Então a informação que você mexe no dia a dia, que para você é tão normal, tão corriqueira, para alguém ela é muito importante. Ela vai dar um lucro, ela vai gerar um ganho ou ela vai causar um prejuízo para sua empresa. Então a informação que você mexe, a gente vai chamar de ativo de informação, mesmo que para você seja muito cotidiano, diário, corriqueiro, para alguém fora da empresa essa informação tem muito valor. E a empresa depende muito de seu ativo de informação. Esse é o primeiro recado legal e interessante que eu gostaria de passar para vocês. Seguindo em frente aqui, a gente vai falar um pouco sobre o cenário, né? Eu disse que o cenário está mudando. E para a gente analisar o cenário que está mudando, primeiro vamos analisar por onde a informação passa. A informação passa pelos sistemas da empresa, pelo RP, CRM, BI, pela digitalização de documentos. A gente digitaliza documentos, coloca no sistema, no GED. A informação passa pelas redes sociais, pelo famoso WhatsApp, né? Como é que está o WhatsApp da sua empresa? Como é que a informação está passando? O ativo de informação, ele está protegido dentro do WhatsApp da sua empresa, né? Então a informação circula, transita por todos esses elementos. Aqui eu tenho as redes sociais e esses dois últimos aqui é que eu gosto de chamar a atenção. A informação está começando a circular pela nuvem e está muito mais fora da empresa. Eu não tenho nada contra a nuvem, mas a nuvem ela merece um ponto de atenção na segurança da informação. A informação está um pouco mais fora da tua empresa, né? Está um pouco mais acessível também, talvez para quem é de fora, porque o servidor está lá na nuvem. Então, mais um ponto para a segurança da informação. A informação está indo para a nuvem. E o último, para nós, né, vilão aqui, volto a destacar, não tenho nada contra a nuvem, não tenho nada contra dispositivos móveis, mas para a segurança da informação, são elementos de exposição. Eu estou deixando a informação mais exposta. Então, temos aqui os dispositivos móveis, né? Tablet, smartphone, celular, cada vez mais notebook, cada vez mais indústria 4.0, internet das coisas, todo esse negócio de integração de sistemas, integração de aplicativos, tudo isso são pontos de atenção para a segurança da informação. Então, esse é o primeiro cenário que está mudando. A informação, ela está ficando cada vez, parece mais dispersa, né? A informação está ficando cada vez mais fora da minha organização. Melhor dizendo, a informação está ficando cada vez mais um pouco distante de mim, um pouco mais fora do meu controle, talvez num dispositivo móvel, ok? Então, essa é uma ideia de um cenário que está mudando. E aí vamos falar, né, de dependência. Eu falei do ativo de informação e quanto que a empresa depende de seus sistemas de informação. Quanto que a empresa depende do RP, do sistema de informação, da rede de computadores? Se o seu sistema de informação sair do ar, quanto tempo a empresa continua operante? Né? Não continua. Hoje, no nosso mundo conectado, praticamente não continua. A empresa depende muito do sistema de informação. A empresa depende muito das informações corporativas, os relatórios gerenciais, as informações não só de cliente, que está aqui embaixo no próximo tópico, né? Mas as informações corporativas gerenciais, ficha de produto, ficha técnica, relatório gerencial, relatório estratégico, atas. Se eu perder essas informações, eu estou falando de perder, mas tem também um outro lado.
Se essas informações forem corrompidas, forem adulteradas, forem forjadas, falsificadas, que problema isso causa para a minha empresa, né? Muito problema. Segurança da informação não é apenas a perda da informação ou o vazamento da informação, mas também a adulteração, que a gente chama de integridade, é muito importante para a segurança da informação. E depois, quando dependemos de informações de clientes, também é a mesma coisa, né? Dependemos muito dos sistemas, das informações de clientes e das informações corporativas. E aí vocês vão me perguntar, mas Paulo, por que isso, né? Por que tu está falando disso, né? Eu já sei que depende, e daí? Né? Eu dependo um monte da informação, e daí? A gente tem a operação dependendo da tecnologia da informação. Se eu dependo tanto, a minha empresa opera em cima da tecnologia da informação. Significa que se eu não tiver tecnologia, aqui eu coloquei tecnologia, mas também se eu não tiver informação, a tecnologia é um meio para chegar na informação, né? Se eu não tiver informação, eu não tenho operação. A minha empresa, a gestão depende da informação. Se eu não tenho sistema, não tenho rede, não tenho tecnologia, eu não tenho gestão. E eu gosto muito desse terceiro ponto. Nós temos a informação valendo mais do que ativos físicos. Eu falei lá no começo que eu tenho mesa, cadeira, notebook, projetor multimídia na empresa. E que esses ativos físicos, eles têm um valor para a organização, eles têm um valor como bem, como patrimônio físico. Mas eu tenho agora um cenário atual, e já de algum tempo, em que eu tenho a informação valendo mais do que ativos físicos. Pense nisso, analise isso. Será que o Excel que você manuseia todo dia não vale mais do que a mesa e a cadeira? Será que o documentozinho do Word, o e-mail que você mexe todo dia, não vale mais do que um notebook? Né? Ativo de informação valendo mais do que ativo físico. E a pergunta que eu coloco é, se colocamos tantos controles para o ativo físico, na sua empresa não tem controle de acesso na entrada? Né? Não é qualquer pessoa que entra na empresa, né? Eu tenho controle de acesso físico, eu tenho um alarme, eu tenho circuito fechado de TV, crachá para identificar colaborador, para controlar acesso. Se temos tantos controles físicos, por que não colocar controles lógicos, ou até melhor, controles para a informação? Se a gente protege patrimônio físico, por que não proteger o patrimônio de informação quando eu tenho a informação valendo mais do que o ativo físico? Nós já sabemos que nós dependemos das informações, de clientes, relatórios, sistemas, rede, a gente depende das informações. Mas quais são os riscos desse novo cenário? Vocês podem perguntar, mas Paulo, tu tá aí falando, pá, eu já sei que eu dependo da informação, mas nenhum problema vai acontecer. Na minha empresa tá tudo tranquilo, tá tudo certo, nenhum problema vai acontecer. Bom, em primeiro lugar, será que nenhum problema acontece na sua empresa ou a sua empresa não é capaz de perceber e identificar os problemas que acontecem? Às vezes acontece isso, tem um monte de problema na empresa, mas a empresa não tem uma gestão de segurança da informação e ela não consegue perceber os problemas que existem. Então, quais são os riscos desse novo cenário de dependência pela informação, de dependência tecnológica? Na área de segurança da informação, nós temos um conjunto de riscos chamados de riscos não intencionais. Exatamente. Até mesmo quando ninguém quer fazer mal para a sua empresa, ninguém quer prejudicar a sua empresa, a gente tem uma série de problemas que acontecem. Riscos que prejudicam os ativos de informação, que prejudicam a informação. E são riscos não intencionais. Ninguém quer prejudicar a sua empresa. Tá? Uma categoria aqui a gente chama de eventos naturais. Ah, Paulo, mas eventos naturais? O que isso tem a ver, né? Bom, chuva, enchente, tempestade, inundação, pode causar problema nos ativos de informação da sua empresa e indisponibilizar a sua empresa. E a empresa também precisa colocar controle para esses eventos naturais. Mas vamos falar de uma outra parte aqui, vamos falar de uma parte mais humana. A gente tem uma categoria
de riscos não intencionais chamada de usuário não capacitado. E não é usuário não capacitado porque ele não tem capacidade, eu não estou querendo dizer isso, né? É usuário não capacitado porque ele não foi capacitado para tal. É a obrigação da empresa capacitar o colaborador e capacitar o usuário. Mas, infelizmente, nas empresas, a gente tem muito cenário de usuário não capacitado. O usuário não foi preparado para usar aquele software. E aí ele faz coisas erradas, prejudica os ativos de informação da sua empresa sem querer, né? Usuário não capacitado. Exemplo, uso de software não homologado e software não seguro. Vou trazer um exemplo real aqui para vocês. O usuário, ele está lá na empresa, feliz da vida, querendo resolver o trabalho dele, querendo fazer o trabalho dele, e ele resolve baixar um programinha da internet. Ah, e essa história para a segurança da informação é triste, né? Baixar um programinha da internet. O usuário vai lá por conta própria, sem falar com a TI, ele acessa a internet e ele acha o programinha que resolve a vida dele. Pessoal, eu trabalho com segurança da informação há mais de 15 anos. Vocês sempre vão encontrar na internet o programinha que resolve o seu problema. E a chance desse programinha ter sido criado por um bandido, por um hacker, é grande. Tá? Não se iludam. O hacker e o bandido, ele é o primeiro a colocar na internet o programinha que resolve seu problema. Ele sabe os problemas mais comuns que os usuários têm e ele desenvolve um programinha exclusivo para resolver seu problema. Então, muito cuidado, muita atenção. A próxima vez que você quiser ir na internet, baixar um programinha por conta própria, fale com a TI antes. Fale com a TI. O programinha que você está baixando pode ser um vírus, a gente chama de código malicioso, um malware. Não só vírus, qualquer tipo de programa que pode prejudicar a rede da sua empresa. Então, uso de software não seguro, não homologado, é um cenário de risco não intencional. O usuário vai lá e baixa o programinha da internet, feliz da vida, sem querer, sem nenhuma má intenção, ele está prejudicando a empresa. Tem um outro caso aqui, pessoal, de riscos não intencionais, chamado de processo mal projetado. Processo mal projetado é quando a coisa já é feita do jeito errado, tá? Então, às vezes nas empresas a gente tem um processo mal projetado em que o processo da empresa ele é naturalmente inseguro. E eu tenho um exemplo aqui que a gente encontra muito isso nas empresas, chamado de senha padrão. O colaborador chega para trabalhar, a TI vai lá e coloca a senha dele ABC123, manda o cara para o trabalho e o cara vai trabalhar o resto da vida com a senha ABC123. Senha padrão. É um processo mal projetado e é muito danoso para a segurança da informação das empresas. Tá? E é um risco não intencional. Depois a gente tem desconhecimento de questões legais. A sua empresa ela está sujeita a uma série de leis e ela está sujeita também a uma série de contratos. Sua empresa assinou contrato com o cliente, contrato com o fornecedor, se respaldando e também se comprometendo com uma série de cláusulas e regras. E o colaborador, de modo geral, desconhece essas questões legais e acaba violando sem querer, né? Então a gente tem aí leis, contratos, a Lei Geral de Proteção de Dados, que cabe uma outra palestra só para ela, certamente tem, né? E a Bacen 4658, que é muito importante para quem é da área financeira. Então, pessoal, tá aí um resumo de problemas não intencionais. Vocês achavam antes que problemas não aconteciam, mas nesse slide eu já consegui enumerar para vocês meia dúzia de problemas que certamente ocorrem na sua empresa, né? Usuário fazendo coisa por conta própria sem consultar a TI, processo mal projetado com senha padrão, desconhecimento de questões legais. São riscos não intencionais que acontecem. E agora a gente tem a parte mais grave, a parte mais importante, que são os riscos intencionais. Se já é um problema quando alguém não quer fazer mal para a sua empresa, imagina quando alguém quer fazer mal intencionalmente. Então a gente tem os riscos intencionais. E aqui a primeira categoria a gente chama de mau uso de recurso.
Não é um grande risco. Aliás, isso tem sido um problema cada vez menor, né? Mau uso de recursos é quando o colaborador quer usar o recurso da empresa para benefício próprio e não benefício da empresa, tá? Então o colaborador usa a rede da empresa para benefício próprio, o e-mail da empresa, o sistema da empresa, a internet da empresa, tudo para benefício próprio ao invés de benefício da empresa, tá? Não é um grande problema, pode ser um pequeno problema, mas isso também tá cada vez mais tranquilo. Quer ver um exemplo aqui? Eu peguei um caso de uma empresa em que faz um tempo já, aliás faz anos, né? Os colaboradores ficavam fora do expediente jogando videogame na rede da empresa. Então, depois das 6, depois das 5, depois das 6, era mau uso de recurso. Os colaboradores ficavam na rede da empresa jogando videogame, jogando joguinho lá. E isso degradava a rede. Ao mesmo tempo, tinha pessoas querendo trabalhar na empresa, no outro turno, e isso tornava a rede lenta. Então, de um lado, vê como o mau uso de recurso indiretamente prejudicava a operação da empresa, né? Num setor eu tinha colaboradores depois do expediente jogando joguinho, brincando de videogame. No outro setor eu tinha colaboradores trabalhando no outro turno e que deixava a rede lenta porque o pessoal estava jogando. Então, o mau uso de recursos, sim, também às vezes prejudica a empresa, tá? E esses em vermelho é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Sabotagem e espionagem. E aí vocês podem falar, Paulo, mas isso aí não acontece, tá louco? Isso aí é coisa de filme. Sabotagem, espionagem? Sim, pessoal. Sabotagem e espionagem acontece. E acontece bastante. Eu pego muitos casos de sabotagem e espionagem de segurança da informação nas empresas. Às vezes, a gente não chama de sabotagem e espionagem, mas tá? Vou passar para vocês aqui um caso de sabotagem, caso de exclusão de arquivos pela rede. Então pegamos o caso de um cliente em que 6 horas da tarde, no final do expediente, alguém de dentro da empresa, muito provavelmente de dentro da empresa, ia na pasta lá dos engenheiros, vou dar o exemplo de engenheiros, mas tem vários exemplos, né? Setor de engenharia, alguém ia lá na pasta dos engenheiros, pegava todos os arquivos que eles produziram e simplesmente apagava. Então imagina tu perder o trabalho de um conjunto de engenheiros que trabalharam o dia inteiro e os seus arquivos foram simplesmente excluídos. Não tem backup, porque não passou a noite, não rodou o backup, perdeu o trabalho dos engenheiros. Um dos casos que a gente pegou, aconteceu durante uma semana inteira. Então eles perderam uma semana inteira de trabalho por uma questão de sabotagem interna. Alguém dentro da empresa quis prejudicar o trabalho da empresa, ok? E tem sabotagem externa bastante também. Espionagem e roubo de informação e vazamento de informação, aí eu tenho dezenas de casos para passar para vocês, né? Mas um caso aqui é o roubo e venda de projetos industriais. Caso típico, clássico, o colaborador obteve acesso a dados que ele não tinha acesso. Como ele obteve acesso? Ele conseguiu a senha de um colega. Não foi difícil, né? Me empresta aí a tua senha. Compartilhamento de senhas é um problema grave nas empresas, né? O colaborador mal intencionado, e ele existe, ele vai querer a sua senha para obter acesso a dados que ele não tinha acesso, para querer roubar e vazar informações. Então, nesse caso real, que a gente pegou de vários casos que a gente trabalha, o colaborador obteve acesso a projetos industriais que ele não tinha acesso, parte de pesquisa e desenvolvimento, pediu demissão e foi vender os projetos para o concorrente. Tá? Claro que depois teve toda uma investigação, foi envolvido polícia, e é crime, tá, gente? O dado, a informação, ela parece tão acessível, tão ao nosso alcance, mas é crime. Então, falamos um pouquinho aqui sobre os riscos intencionais. Mau uso de recursos, sabotagem e espionagem. Vamos em frente. Quais são as consequências desses riscos que eu apresentei para vocês? Esses riscos causam, sim, para as empresas, perdas financeiras. Aí é que está o problema, a empresa tem prejuízo. Prejuízo que eu falei lá no começo da palestra, né? Os incidentes de segurança da informação estão se tornando cada vez mais profissionais e cada vez mais relevantes para as empresas. Relevantes em que sentido? Causar prejuízo.
Tá? Que tipo de prejuízo? Desperdício de recursos, perda e vazamento de informações, parada de processos, realmente a empresa para de atender o cliente, para de atender o seu cliente, o seu fornecedor, para de realizar seus processos de negócio e isso causa prejuízo operacional. Também processos judiciais, eu falei das questões contratuais, né? E agora também mais ainda com Lei Geral de Proteção de Dados. Processos judiciais causam prejuízos financeiros para as empresas e o prejuízo mais importante de todos, na minha visão, né? Prejuízo para a imagem da empresa. Cai no mercado uma notícia de que a sua empresa teve um vazamento de dados, teve uma corrupção de dados, teve uma violação de integridade, teve um problema com a segurança da informação, isso prejudica muito a imagem da empresa e isso vai se repercutir lá nos clientes. Então, eu coloquei para vocês um cenário em que nós dependemos da informação, nós dependemos do ativo de informação e que problemas sim acontecem e causam aqui perdas financeiras. A partir disso, a gente vai avançar um pouquinho mais agora no sentido de investigar os riscos. Será, novamente, eu quero até aprofundar esse ponto, né? Será que estes riscos realmente acontecem? Então eu trago mais alguns casos aqui para vocês. Primeiro, algumas notícias, tá? Só para tentar falar de valores. Isso aqui, pessoal, é só exemplo, porque os valores são até muito maiores, muita coisa não é registrada, não é documentada de prejuízo. Então eu tenho alguns valores aqui, mas os valores são muito maiores. Aqui o relatório da Cisco fala que os crimes digitais eles causam mais de 34 milhões de dólares de receita ou de prejuízo, né, para o crime cibernético anualmente. A gente tem um tipo de ataque chamado ransomware, que é o sequestro de dados. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, né? O pessoal vem, sequestra a tua rede de computadores e cobra resgate. Isso é o ransomware. Ransomware, termo em inglês, né? Traduzindo para nós aqui, sequestro de dados. Sequestro de rede ou sequestro de dados. Aqui fala de 34 milhões, é muito maior, tá? Tenho aqui notícia do G1, fraude de boletos, que ainda acontece. Ah, mas o boleto não é registrado e tal. Não sei, o pessoal ainda faz o golpe do boleto. A fraude de boleto ainda acontece. E aqui na notícia do G1, mais de 8 bilhões de reais, acho que anualmente, é o que fala aqui a notícia, né, se não me engano, mais causa de benefício para os bandidos e de prejuízo para as empresas, tá? Só num caso da Tracker, a gente pegou um golpe de 5 milhões, tá? 5 milhões de valores pagos em boleto, 5 milhões de reais de valores pagos em boletos que foram pagos para o bandido ao invés de serem pagos para a empresa. E outro exemplo aqui da profissionalização dos incidentes, uma notícia aqui já também época negócios, né? Mas para ilustrar, crimes virtuais podem se tornar mais lucrativos do que tráfico de drogas. O que eu quero chamar a atenção com essa manchete, com esse destaque, né? O crime organizado já está atuando na parte de segurança da informação. A parte de crimes cibernéticos também é realizada, é desenvolvida pelo crime organizado, tá? Então tá aqui a notícia, crimes virtuais mais lucrativos do que tráfico de drogas. Eu quero passar para vocês também a ideia de que quem está atacando sua empresa, quem está invadindo sua empresa, não é só o garoto de 14 anos que está brincando de ser hacker. É um bandido profissional que quer lucro, quer ganhar dinheiro com isso. E aí eu quero trazer para vocês mais alguns casos reais de incidentes que nós vivenciamos aqui na Tracker. Casos reais que aconteceram conosco, com clientes nossos durante projetos. O caso 1 aqui eu chamo de sequestro de servidor de arquivos. É um caso de ransomware, né? Aconteceu com um cliente nosso, aliás, acontece bastante, tá? Sequestro de redes de computadores. Nesse caso, o sequestro foi por um e-mail recebido no setor comercial. Vocês sabem aqueles e-mailzinhos, segue lista de materiais que a gente quer comprar. Você está sendo processado, clique aqui. Retire aquele e-mail de golpe. Aquele e-mail de golpe é para, muitas vezes,
sequestrar a rede de computadores da sua empresa. E acontece bastante. Nesse caso foi um e-mail do setor comercial, pedido de compra que era falsificado. A pessoa clicou no e-mail e a rede foi contaminada, só que o ataque foi limitado pela segurança que existia na rede. Mas poderia ter sido contaminada a rede inteira, como já aconteceu com outros clientes nossos, tá? E o pessoal poderia ter pedido resgate. Isso causa, além do prejuízo operacional da rede ter ficado parada, a empresa ter ficado parada, o prejuízo do resgate que tem que ser pago. Outro caso aqui, a gente chama de sabotagem interna. Esse aqui é o caso da indústria de engenharia, da exclusão de arquivos na rede. Já contei para vocês, não vou me repetir, vou para frente. Temos o caso aqui do roubo de projetos industriais, também já contei para vocês, tá? Realizado por chat interno, um colaborador conseguiu a senha de outro colaborador, roubou os projetos e levou para o concorrente. Mas eu quero contar para vocês, esse aqui eu não falei para vocês ainda, esse caso 4, que é um outro caso de sabotagem interna, um caso bem interessante que a gente participou, colaborador colocado pelo concorrente. Então, imagine, um caso aqui em Santa Catarina, um concorrente da empresa colocou um colaborador espionando o seu concorrente lá dentro da empresa. O cara tava, parece coisa de filme, né? O cara estava dentro da empresa trabalhando para o concorrente. Tá? Esse aqui é um caso, mas na verdade eu não colocado, mas de um concorrente entrar em contato com um funcionário para obter informações, a gente já tem N casos, tá? Vários casos. A pessoa está dentro de uma empresa mandando dados para um concorrente, alguém fora da empresa. Tá? Nesse caso específico, colaborador colocado pelo concorrente para roubo de informações de negociação com o cliente. Então, assim, o concorrente queria saber o que a outra empresa estava negociando com o cliente para eles entrarem em contato com o cliente e negociarem algo melhor. Tá? É uma coisa bem de espionagem industrial aí. E acontece, o que eu quero trazer para vocês com esses casos, com essas ideias? Os problemas acontecem. Roubo, sabotagem, espionagem não é coisa de filme, não é coisa distante da nossa realidade. E aí, para encerrar essa primeira parte, eu quero falar um pouquinho de problemas comuns que geram tudo isso que eu falei para vocês, né? Direitos de acesso incorretos. Se você tem acesso a mais, se você tem acesso a algo que você não precisa ter acesso na sua empresa, peça para eliminar esse acesso. Um acesso a mais que você tem é um risco para você e para a sua empresa. Então, direito de acesso incorreto, muito comum nas empresas. Compartilhamento de senha, muito comum nas empresas. Não compartilhe sua senha com ninguém. Se for assim estritamente necessário, compartilhe e depois peça para trocar sua senha. E sempre deixe sua liderança ciente ou a TI ciente, tá? Então, assim, a regra, não compartilhe senhas. E não aceite senhas compartilhadas de seus colegas. O colega quer dar a senha dele para ti, para tu fazer alguma coisa? Não aceite essa senha. É muito importante, a sua senha representa você no sistema. Ela é uma assinatura sua no sistema. Então, não compartilhe a sua e não aceite de colegas. Informações públicas na rede, aquele compartilhamentozinho público que tem na rede, que todo mundo pode acessar. Às vezes tem coisa lá que não é pública, isso é muito comum, né? Falhas na demissão e transferência de setor. A demissão já melhorou bastante, né? O que é essa falha na demissão? O colaborador era demitido e a sua credencial ficava ativada no sistema, quer dizer, ele não era as senhas bloqueadas, as suas senhas não eram bloqueadas, né? Isso já tem melhorado nas empresas, mas a transferência de setor ainda é um calo na maioria das empresas. O que eu quero dizer com isso aqui? O funcionário, o colaborador lá, Paulo, ele passou pelo setor A, ganhou as credenciais do setor A, ganhou acesso ao setor A. Ele foi transferido para outro setor, ele fica com os acessos do setor anterior e ganha os novos acessos do novo setor. Isso é um problema, porque a pessoa vai ganhando cada vez mais acesso, tá? Então são problemas comuns nas empresas. E vamos aqui para a reta final da nossa conversa de hoje, da nossa palestra de hoje. Eu comecei falando para vocês que a gente depende da informação. As empresas dependem de seus ativos de informação. A gente já veio agora discutindo que problemas acontecem. Lembrem, a gente tem riscos intencionais, riscos não intencionais
e sabotagem e espionagem, eu trouxe exemplos para vocês, não estão longe da nossa realidade, sabotagem e espionagem acontecem. E agora, vamos falar da parte boa, vamos falar da proteção. Como as empresas podem se adaptar a esse novo cenário de dependência e de sabotagem e de espionagem? Ah, lembrem também, no novo cenário, nós temos a profissionalização dos crimes de internet, a profissionalização dos ataques cibernéticos. Também está aqui no novo cenário. E como se proteger disto? Então, para proteção, as empresas precisam trabalhar, é o que a sua empresa está trabalhando, as empresas precisam trabalhar a gestão de segurança da informação. E a gestão de segurança da informação, ela trabalha 3 aspectos: ferramentas, que é a parte de controles e tecnologia, processos, a parte documental, políticas, metodologias, normas e procedimentos. Aqui na parte de processos, nós temos a política de segurança da informação. Pessoal, a política de segurança da informação é muito importante. Para quê? Para reduzir o risco de todos esses problemas que eu acabei de falar para vocês. A política de segurança da informação, eu vou falar mais dela no próximo slide, ela é um controle muito importante. Aqui na parte de processos, metodologias, normas e procedimentos. E a outra vertente é a parte de pessoas, cultura, capacitação e conscientização. Nessa parte de pessoas, então, nós temos a questão de socialização, divulgação da política ou das políticas para os colaboradores. Então, para termos uma boa gestão de segurança da informação, precisamos trabalhar processos, metodologias, normas e procedimentos, precisamos trabalhar a parte de pessoas, cultura, capacitação e conscientização, e precisamos trabalhar a parte de tecnologia. Pessoal, não é o setor de TI sozinho que vai dar conta da gestão da segurança da informação, tá? A TI sozinha não resolve o problema. O setor de TI é um setor importante que consegue auxiliar muito com a parte de tecnologias e ferramentas, mas eu preciso trabalhar processos e pessoas para ter uma boa gestão da segurança da informação, certo? E aí, a primeira ferramenta de gestão na gestão da segurança da informação é a análise de risco. Tenha em mente que a sua empresa deve ter uma boa análise de risco de segurança da informação. Se você está assistindo essa palestra no escopo de um projeto de gestão de segurança da informação da sua empresa, então possivelmente a sua empresa já fez uma análise de risco, tá? E já foram mapeadas as vulnerabilidades, os eventos de risco e as probabilidades de eventos da sua empresa. Então, tenha em mente que se uma ação de segurança da informação está sendo feita na sua empresa, se uma política de segurança da informação está sendo feita na sua empresa, é porque já aconteceu uma análise de risco e ela apontou problemas. E a política de segurança da informação vai tratar esses problemas. E aí chegamos então no controle principal, né? A política de segurança da informação. Tenha em mente que a política de segurança da informação é um controle administrativo que contém as regras de gestão de segurança da informação. O que está escrito lá não é para prejudicar a sua vida. Às vezes o colaborador fala, né? Pá, mas eu vou ter que seguir esse negócio aqui, só está me prejudicando. Não. O que está lá não é para trancar o seu trabalho, não é para prejudicar a sua vida. O que está escrito na política de segurança da informação é para reduzir o risco de incidentes de segurança da informação. Lembra que lá no início da palestra eu falei que os incidentes de segurança da informação causam prejuízos financeiros. Então eu posso dizer que o que está escrito na política de segurança da informação é para reduzir prejuízos financeiros da sua empresa com crimes cibernéticos. O crime cibernético acontece e como é que eu, colaborador, no dia a dia, no meu cotidiano, vou contribuir
para a redução dos crimes cibernéticos? Como é que eu posso contribuir para a redução dos prejuízos financeiros com segurança da informação de sua empresa? Muito simples. Siga a política de segurança da informação da sua empresa. Conheça a sua PSI, a gente vai falar PSI, né? Política de Segurança da Informação. Conheça a sua PSI, pratique a sua PSI e busque seguir as regras de segurança da informação. Prosseguindo aqui, um outro controle importante, mas que eu não vou entrar muito em detalhes, é a gestão da continuidade de negócio. É importante para a gestão da segurança da informação, porque no caso da empresa ter uma indisponibilidade, digamos que os seus controles não deram conta do ataque, né? Você tem risco, tem treinamento, tem conscientização, tem política de segurança, e todos esses controles não deram conta do ataque, o ataque passou esses controles. Eu tenho a gestão da continuidade de negócio, que é o que vai tentar manter a minha empresa no ar, mesmo no caso de um incidente. Não vou entrar em detalhes aqui, só tenha em mente que a gestão da continuidade de negócio, se você está envolvido com ela na empresa, tenha em mente que ela é também um controle importante. Por fim, um controle importante de gestão de segurança da informação é a auditoria. Auditoria é uma coisa que ninguém gosta muito, né? Todo mundo torce o nariz aí para auditoria, mas uma auditoria boa, bem feita, com foco no resultado, não aquela auditoria que só quer pegar picuinha para dar não conformidade, né? A auditoria boa, bem realizada, ela contribui para a melhoria dos controles de gestão de segurança da informação. A auditoria, ela vai analisar se a sua análise de risco foi bem feita, se a sua política de segurança da informação está sendo praticada e se os seus planos de continuidade de negócio são adequados. Então, a auditoria de segurança da informação também um controle mais importante. Desses 4 que estão aqui na tela, nem preciso dizer que o mais importante para você conhecer e praticar no seu cotidiano é a política de segurança da informação da sua empresa. E agora, como último assunto aqui na nossa palestra, nós temos o que o futuro nos reserva. Quais são os desdobramentos futuros da segurança da informação? Em primeiro lugar, mais regulação. A área de tecnologia e a segurança da informação está sendo cada vez mais regulada. Regulada por órgãos reguladores, como está aqui na tela de vocês, né? ANS, Banco Central, CVM, E-Social, ANTT, Nota Fiscal Eletrônica, Receita Federal. Todo mundo está aumentando a regulação, a tecnologia da informação e a segurança da informação sendo cada vez mais reguladas. Aqui nós temos um outro exemplo da Bacen 4658, é uma resolução do Banco Central. Trago aqui como exemplo desse tipo de regulação, né? A Bacen 4658 é uma resolução do Banco Central que trata de política de segurança cibernética. Então, significa que a área de segurança da informação já caiu no radar do Banco Central, está sendo regulada, uma série de normas aqui para serem seguidas. E temos a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Aí sim, essa pega para todo mundo, pega para todas as empresas, uma série de regulações, de regras sobre a tecnologia da informação e a informação em si. Lei Geral de Proteção de Dados. Outra realidade aqui no nosso futuro é o aumento da complexidade. Eu falei isso no começo da palestra, né? O aumento da complexidade. Agora nós temos nuvem, a gente tem um monte de sistemas, né? Mas agora nós temos redes sociais, nuvem e dispositivos móveis. O que isso traz para a gente? Traz um aumento da complexidade. O ambiente pelo qual a informação circula está cada vez mais complexo. E esta complexidade traz vulnerabilidade. Ela não traz mais segurança. O aumento da complexidade traz menos segurança. Quanto mais complexo, mais possibilidades de vulnerabilidade. Ou seja, ao contrário do que muita gente pensa, o ambiente de tecnologia, o ambiente de gestão da informação não está ficando cada vez mais seguro.
ele está ficando cada vez mais vulnerável pelo aumento da complexidade dos ambientes. E por fim, cada vez mais prejuízos financeiros. Eu comentei com vocês que os crimes digitais estão se tornando cada vez mais profissionais e esse profissionalismo está trazendo o aumento dos prejuízos. Aqui, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um monte de reportagem com valores diferentes, valores variados sobre prejuízo com crimes digitais. Aqui um exemplo, 10 bilhões de dólares de prejuízo aos brasileiros. A gente não vai se ater muito ao número aqui, eu não quero me ater muito ao número 10 bilhões. Cada reportagem diferente que vocês procurarem na internet, cada relatório diferente, vai trazer um valor diferente de prejuízo. O fato, independente do número, é que nós temos prejuízos com crimes digitais. Temos fraudes cada vez mais elaboradas e certamente, com o passar do tempo, no futuro, teremos novas fraudes de crimes digitais. Pessoal, obrigado pela atenção. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar. Falamos um pouco sobre a dependência pela informação. As empresas dependem de seus ativos de informação. Falamos bastante que problemas acontecem, não estão longe da nossa empresa e da nossa realidade. E falamos um pouco sobre como nos proteger, os controles que devem ser implementados, principalmente a política de segurança da informação. Conheça e pratique a PSI da sua empresa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.